Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do 7º ano. E na aula de hoje, a gente vai começar a estudar um pouco mais detalhadamente as frações. Como é que essas frações aparecem no nosso dia a dia? Como é que a gente expressa ela? Qual a nomenclatura? Qual o jeito de a gente falar dessas frações? Certinho? Então, eu sou o professor William Figueira e vamos dar início aos nossos trabalhos de fração. Então, galerinha, você pode não saber o que é uma fração, mas com certeza já ouviu falar frases como estas. Ana está usando meia 3/4. Seu Joaquim comprou 1/4 de um boi. Eu estou com uma fome que sou capaz de comer 1/3 de uma pizza. Essas frases representam como as frações estão presentes em nosso cotidiano. Então, galerinha, frases como essa, agora são 12:30, daqui a meia hora a gente acaba essa aula. Maria está na metade do curso. João já trabalhou 1/3 das suas horas diárias. Então, frações como essas são muito presentes no nosso dia a dia, certinho? E hoje a gente vai conhecer um pouco como essas frações se dão e depois a gente vai trabalhar as operações com essas frações, certinho? Então, a ideia de fração. Notícias antigas a respeito de frações. As notícias mais antigas a respeito de frações vêm do Egito Antigo. As terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares, em troca de pagamento de tributos ao Estado. Como o rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham de ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada. Então, galerinha, desde a antiguidade que se utiliza esse conceito de fração. E o que vem a ser o conceito de fração para a gente? Então, os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Os egípcios conheciam as frações de numerador 1 e esta era a forma que eles usavam para representá-las. Então, esses símbolos aí, egípcios, eram as representações que a gente tinha aí de uma fração. Então, veja só, galerinha, vem aqui comigo. Então, o que é uma fração? Imagine o seguinte, que eu tenho aqui essa minha folha completa, eu tenho o meu todo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essa minha folha daqui e vou dividir ela ao meio. Vou dividir em duas partes iguais. Veja só. Então, pegando o meu todo e dividindo em duas partes iguais, eu tenho a seguinte situação. Cada parte dessa representa uma parte de duas. Como assim, professor? Veja o seguinte, eu tenho essa minha folha e reparti ela aqui ao meio, em duas partes iguais. Cada parte dessa daqui, ó, representa uma parte do todo. Uma parte do todo. O meu todo, ó, ele tem dois pedaços agora. Ó. A minha folha foi dividida em duas partes. Essa minha parte pintada aqui em azul representa uma parte de duas que eu tenho. Uma parte de duas. 1/2, ou seja, ela é a metade do todo que eu tinha. Então, a fração, galerinha, ela vai me representar o seguinte, a quantidade de partes que eu tenho de um todo.
Peguei o meu todo e reparti ela aí em duas partes. Cada parte dessa daqui é uma fração do meu todo. Vou pegar essa minha mesma folha, agora eu vou dividir ela em três partes iguais. Peguei a folhazinha bonitinha e reparti em três partes. 1, 2, 3. Ó, essa minha partezinha aqui pintada de azul, ela representa uma parte do meu todo. Quantas partes ficaram agora? Ó? 3. Uma parte de 3. Uma parte do meu todo. Aqui a gente lê o seguinte, ó. 1/3. Uma parte de 3 que eu tenho. O meu todo é constituído pelas essas três partes. E cada partezinha dessa daqui, ó, equivale a 1/3. Se eu quero pegar duas partes, galerinha, ó, como é que ficaria essa minha fração aqui? Se eu tenho duas partes, ó, duas partes do meu todo. O que é o meu todo aqui, ó? 3 partes. Então aqui eu tenho duas partes pintadas de tudo, das minhas três partes aqui. Então representar por fração é fazer justamente essa minha manobra. A parte de cima é a quantidade que eu tenho e embaixo aqui, ó, é o meu todo, total de partes que eu tenho aí. Então, ó, no caso, cada parte obtida representa a metade ou um meio da minha parte, da minha folha aí, de uma tira. A representação numérica é 1/2, uma parte de duas, um meio. Vamos recortar outra tira. Foi aquela situação que eu peguei a folha e parti em 3. Aí, cada parte dessa representa 1/3. Duas partes, 2/3. E as três partes fica 3/3, 3/3. 3/3 é 1, é o meu todo, galerinha. Então, ó, para eu ter uma fração, eu vou pegar o meu todo e repartir em partes iguais. Quantas partes eu quiser, ou quantas partes forem necessárias, de acordo com a minha situação. Então, ó, observando aí, quando eu pego duas partes, ó, aí em azul, eu fiquei aí com 2/3 da minha parte pintada. Então, a representação numérica, galerinha, sempre vai ser aí a quantidade de partes que eu tenho dividido pelo meu todo, ou seja, todas as partes que eu tenho. Então veja o seguinte, ó, outra maneira da gente observar, a gente fala muito isso aí no nosso dia a dia. Observando aí o meu relógio. No meu relógio eu tenho aí, por exemplo, esse meu primeiro. Este relógio ele marca meio-dia, o primeiro. Então observe os dois ponteiros, estão lá em cima, certo? Depois, quando se passam 15 minutos, a gente tem 12 horas e 1/4 de hora. Gente, como assim? Vem aqui comigo. Imagina o seguinte, ó. Quando eu tenho o ponteiro aqui, ó, marcando 12 e 15, é como se eu pegasse esse meu relógio aqui, ó, redondo, e dividisse ele em 4 partes iguais. Então, os ponteiros estavam apontados aqui para cima. E esse meu ponteiro do minuto, ó, ele andou até o 15, essa minha parte daqui, ó. Então, observe o seguinte, se eu dividir esse meu relógio em 4 partes iguais, como é que eu observo 4 partes iguais? A gente tem 12 números aí no relógio. Se eu divido 12 por 4, cada parte tem que ter o 3, ó. 12, 3, 6, 9, opa, aqui vem para o 12, né? Ó, começando do 0, 3, 6, 9, 12. Então, cada parte dessa daqui do meu relógio, que eu dividi em 4 partes aqui, ó, o relógio ele percorre 3 unidades aqui
para representar uma parte de quanto? Ó? Uma parte de 4. Então, quando eu estava com o meu relógio no meio-dia e ele fez isso aqui, é o meu ponteiro dos minutos, ele percorreu uma parte das 4 que ele tem para percorrer para completar uma hora. Ou seja, 15 minutos, ele representa um quarto de hora. Significa dizer o quê? Que a cada 15 minutos que esse meu ponteiro dos minutos percorre, ele percorre um quarto de hora. Eu pego uma hora, divido por 4, 15 minutos. Se percorrem do 0 aqui, ó, até o 6. Do 0 até o 6, ó, eu tenho o quê? 2 partes de 4. Opa, 2 partes de 4. Galerinha, se a gente observa aqui, ó, as partes percorridas pelo relógio, pelo ponteiro dos minutos, fizeram o seguinte, ó, saíram do 0 e percorreram metade do caminho, ou seja, meia hora. Como é que a gente observa isso? Se eu tenho 2 partes percorridas de 4, ó, posso simplificar em cima e embaixo. Pessoal, o que é simplificar uma fração? Simplificar uma fração é quando eu posso pegar um número que dá para dividir ao mesmo tempo o número de cima e o número de baixo. Como é que isso pode acontecer? 2 de 4, 2 partes de 4. Em cima dá para dividir por 2, e embaixo também dá para dividir por 2. Ó, como é que vai ficar? 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, ó, quando o relógio sai aqui de cima do 12 e vem aqui para o 6, percorreu 2 partes de 4. 1 sobre 2, meia hora. Ou seja, ele percorreu metade do caminho total dele. Ele ainda falta percorrer essa outra metade para completar uma hora. Então, tudo que a gente vai fazer em fração, a gente tem que analisar o todo e em quantas partes a gente quer dividir aí. Então, aí, ó, nesse meu terceiro relógio aí, o ponteiro dos minutos aí percorreu metade do caminho. Então, aí, marcando 12 horas e meia. 12 e meia está marcando esse meu relógio. Então, veja o seguinte, pessoal. A gente vai estar sempre trabalhando com frações e é importante a gente conhecer os elementos de uma fração, certo? Então, vem aqui comigo. Na minha fração, eu tenho 2 elementos importantes. Esse daqui, ó, o que fica na parte de cima, a gente diz que ele é o numerador. E esse número que fica aqui de baixo, ó, é o meu denominador. Certo? Então, para formar minha fração aqui do meu todo, a quantidade de partes que eu tenho fica na parte do numerador e o meu todo, todas as partes que eu tenho aí, vai ficar aqui, ó, no meu denominador. Como é que a gente vai ler isso daqui, ó? 2 partes de 3, ou seja, 2 terços. Eu peguei aquele meu objeto, aquela minha figura geométrica e dividi em 3 partes iguais. E eu tenho 2 delas. 2 partes de 3, 2 terços. Certo? Então, pessoal, ó, o denominador indica quantas partes iguais uma unidade foi dividida. O numerador indica quantas partes destas partes foram consideradas. Então, por exemplo, aí, ó, chegando aí fim de semana, você pega aí as pizzas, elas geralmente são divididas em 8 pedaços iguais. Então, Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Vamos ver quantos pedaços
sobraram aí. Então, observe essa minha pizza aí. Nessa minha pizza aí, ó, tem 6 pedaços. Então, cada um comeu apenas uma fatia, certo? Então, vem só, vem aqui comigo. Então, pegando a pizzazinha aí, ó, foi dividida em 8 partes iguais. Finja que esse meu círculo aqui tá perfeitinho. Antônio e sua namorada comeram apenas 2 fatias, né? Estavam com pouca fome, mas mesmo assim pediram 2 fatias. Então aqui, ó, a gente pode representar 2 frações aqui. A gente pode representar a fração que eles comeram e a fração aí das fatias que sobraram, que eles vão comer depois, certo? Como é que a gente pode considerar a fração das fatias que eles comeram? Observe aí. Se a minha fatia foi dividida em 8 fatias iguais, eles comeram apenas 2 fatias, então, ó, eles comeram 2 de 8. 2 partes serviram de alimentos para ele, do total de 8. Veja o seguinte, então a gente pode ler essa fração aqui, ó, como 2/8. 2/8. Só que a gente pode pensar o seguinte aqui, ó, o denominador e o numerador, eles são divididos por um número em comum. Que número é esse? O número 2, ele pode dividir esse de cima e também pode dividir o número de baixo. Então preste atenção, galerinha. Sempre que der para pegar um número e dividir o de cima e o de baixo ao mesmo tempo, a gente está simplificando uma fração. Então, como é que ficaria isso daqui? 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, eles comeram 1/4 dessa pizza. 1/4 da pizza. Então, se ele pegasse aqui essa pizza e dividisse em 4 fatias, aqui, ó, vamos imaginar, aproveitando o desenho aqui do meu relógio, eles teriam comido essa parte daqui, ó, 1/4 da pizza. Aí não falta o quê, ó? 3/4 dessa pizza. Opa, como é que o senhor sabe disso, professor? Observe o seguinte, vamos analisar as fatias que sobraram. Quantas fatias sobraram? Eu sei que o total são 8 fatias. Sobraram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6 fatias de 8. 6 do total. 6/8. É assim que a gente vai ler essa nomenclatura. Só que também, essa fração, só que aqui a gente pode simplificar ela. Opa, como é que a gente simplifica, professor? Procura um número que dá para dividir ao mesmo tempo, tanto o número de cima como o número de baixo. Esse número vai ser 2. Professor, sempre vai ser 2? Não. Veja o seguinte, se a gente tiver números grandes, a gente pode dividir por 3, 4, 5, 6, 10, 27, qualquer número, desde que esses números sejam múltiplos e submúltiplos, certo? Nesse caso aqui, se eu quero dividir por 4, não vai dar o 6, não vai me dar um número inteiro. O 8 poderia ser dividido por 4. O 6 ele pode ser dividido por 3, mas o 8 não. Então tem que ser um único número que divida tanto de cima como de baixo, certinho? Então, ó, 6 dividido por 2 é 3 e 8 dividido por 2 é 4. Ou seja, galerinha, eles comeram 1/4 da pizza e sobraram 3/4 dessa pizza. Certinho? Então a gente vai pegar a quantidade de partes que a gente quer, divide pelo total. Quando dá para simplificar, beleza. Quando não dá, a gente deixa como está. Certinho? Por exemplo, essa minha fração aqui, 2/7. Peguei uma folha de papel e dividi em 7 pedaços iguais. Vou retirar 2. 2 e 7 não tem nenhum número
que seja possível dividir os dois ao mesmo tempo, me dando como resultado um número inteiro, certo? Então essa fração ela não pode ser simplificada. Já se eu pego aqui, por exemplo, 4 e 10. 4 e 10 dá para simplificar por 2. Se eu pego 5 e 15. O 5 e o 15 dá para dividir por 5. Ou seja, essa minha fração ela pode ser simplificada, certo? Então, só dá para simplificar quando as duas frações aí forem, quando os dois elementos aí, numerador e denominador, forem divisíveis pelo mesmo número, certinho? Então, como a gente viu, o numerador e o denominador são os termos da fração. Então, observando aí a minha figura, eu tenho uma parte em verde. Imagine que eu tenho comido apenas uma fatia daí, uma parte de 8. E a parte branca, aí, 7 partes de 8. Foi aquilo que a gente viu aqui na fatia, certo? Então, a gente pode analisar das duas maneiras, aquilo que eu estou retirando e aquilo que sobra, tendo como exemplo aí a minha pizza. Então, pessoal, muito importante para a gente é a gente estar lembrando aí dessas nomenclaturas, certo? Então, como é que a gente vai estar trabalhando com isso? O número de partes e o nome da parte. Então, a gente vai estar analisando isso daí, o número que fica embaixo, ali no meu denominador. Embaixo a gente vai ler o seguinte: quando tem duas partes, o meu todo, duas partes, meio, 3 partes do meu todo aí, terço, 4 partes, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí, galera, a partir daí a gente tem que prestar atenção no seguinte: depois do 10, a gente vai ler para o denominador da seguinte maneira: 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos e assim por diante. Então, preste atenção, galerinha. Essa minha nomenclatura daí, o número que a gente está falando aí, é o número da parte do meu todo, certinho? Então, ó, observa aqui, vem aqui comigo. Então, essas minhas frações aqui, ó, eu vou estar lendo elas da seguinte maneira. Certo? Coloquei o número 1 em cima só para a gente ter alguns exemplos. O número de cima a gente vai ler ele como a gente conhece. 1, 2, 3, 4, 10, 7, 1 milhão. Certinho? O número de cima a gente vai ler do jeito que a gente sabe, 1. Quando o meu todo, a quantidade de partes todas forem 2, 1 meio. 1 terço, uma parte de 3 do meu todo. 1 quarto. 1 quinto, uma parte de 5. 1 sexto. 1 sétimo. 1 oitavo. 1 nono. 1 décimo. Então, o número de cima a gente vai ler como a gente conhece. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, coloco o número 3. 3 quartos. 4 quintos. 5 sextos. Então, mais uma vez, o número que fica aqui no numerador, na parte de cima, a gente lê como a gente conhece eles. Já os números de baixo, a gente vai estar lendo de acordo com aquela tabelinha. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Aí na ordem, o esporte é o primeiro. Santa, aí aqui tem que ser meio, né?
terço, quarto, quinto, sexto, certo? Então, ó, isso de 2 até 10. Quando a gente tem aqui embaixo, ó, a gente tem, por exemplo, 11, a gente vai ler, ó, 2, 11 avos. 15, 4, 15 avos. Passou de 10, galerinha, a gente vai ler um nome e aqui, ó, acrescenta a palavra avos. 3 sobre 35, ó, 35 avos. Então é bem tranquilo, galerinha. Lembrou disso daqui depois de 11, ó? Eu falo o número e acrescento a palavra avos. 1 sobre 72. 1,72 avos. É bem tranquilo da gente estar lembrando essa minha nomenclatura para as minhas frações, certinho? Então, olhando aí nossa tabela novamente, a gente tem aí, ó, até 10, a gente tem um númerozinho específico. De 11 para frente, até 99, a gente tem o nome acrescentado de avos. Aí depois, no 100 centésimos, no 1000 milésimos e outras nomenclaturas que a gente vai conhecer. Certinho? Então, só trazendo aí alguns exemplos desses que eu coloquei aqui no quadro, mas aí no slide bonitinho para vocês, já com o nomezinho para vocês se habituando. 1 sobre 2 é 1 meio. 1 sobre 10, 1 décimo, como a gente viu. Ó, 2 terços. O outro, 2 15 avos. Aí lembre-se, na parte de baixo foi maior do que 10, a gente lê o nomezinho e acrescenta a palavrinha aí, avos. Beleza, galerinha? Então, ó, a gente tem alguns tipos de fração. A gente tem a fração própria. Quando o numerador ele é menor que o denominador, foram todos esses exemplos aí que a gente viu. Temos também a fração imprópria, quando o numerador ele é maior que o denominador. E temos aí uma fração aparente, quando a gente tem o numerador podendo ser dividido aí pelo meu denominador, ou seja, o numerador ele é múltiplo do meu denominador. Então, vem aqui comigo para alguns desses exemplos que a gente tem. Ó, quando o numerador ele é menor que o denominador, essa situação, essa daqui, quando acontece isso, ó, o numerador ele é menor que o denominador, é uma função, uma fração própria, certinho? Eu tenho aqui uma quantidade de partes do meu todo. Quando o meu numerador é maior que o denominador, desses casos aqui, por exemplo, essas 4 frações aqui e outras, o de cima maior do que o de baixo, são frações impróprias que a gente tem aí, certo? Aqui, fração própria, o de cima menor do que o de baixo e aqui imprópria, o de cima maior que o de baixo. E a fração aparente é quando eu tenho, por exemplo, 10 sobre 2, 9 sobre 3, 20 sobre 4, 8 sobre 8. Aqui, ó, esse número de cima, ele pode ser dividido pelo de baixo, ou seja, o numerador ele é múltiplo do denominador. Ó, 10 dividido por 2 é 5,
9 dividido por 3 é 3. 20 dividido por 4 é 5. 8 dividido por 8 é 1. Então, sempre que eu posso dividir o de cima pelo de baixo e me dar um número inteiro, essa daqui é uma fração aparente. Essas daqui, numerador maior que denominador, imprópria. E quando eu tenho numerador menor que denominador, é uma fração própria, certinho? Então, sempre lembrando daquela questãozinha. Quando dá para simplificar o número de cima e o número de baixo, a gente vai poder estar fazendo essa minha simplificação, certo? Só botar dois exemplos aqui para a gente ver quando isso pode acontecer e quando isso não pode acontecer. Por exemplo, 7 sobre 21, 3 sobre 8, 2 sobre 6. Veja só, para essa minha fração aqui de cima, 7 e 21, eles podem ser divididos ao mesmo tempo pelo número 7. Ó, 7 dividido por 7 é 1 e 21 dividido por 7 é 3. Ou seja, essa minha fração aqui simplificada dá 1/3. Eu tenho 7 partes de 21, ou seja, 1/3 aí desse meu todo. Essa daqui, ó, 3 sobre 8. Eu não tenho nenhum número que dá para dividir ao mesmo tempo o 3 e o 8, me dando resultados inteiros. Então, essa daqui não dá para simplificar. Não simplifica. E essa, ó, 2 sobre 6, dá para dividir por 2, ó, em cima e embaixo. 2 dividido por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. 1/3 do meu todo aí. Beleza, galerinha? Então, ó, na aula de hoje, a gente conheceu um pouco sobre essas frações, apenas a sua nomenclatura e como cada elemento ele é representado. A parte que eu tenho e a parte do meu todo. Belezinha? Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com operações de frações, soma, subtração. Então essas operações aí a gente vai estar trabalhando agora com fração, certinho? Então queria agradecer a todos vocês a presença e deixar o meu forte abraço para todos e um bom fim de semana para vocês.